Olá, pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá, comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola completa para você aprender sobre Bitcoin, o melhor ativo do mundo, disruptivo, tecnologia incrível que foi criada em 2009 por Satoshi Nakamoto e que está cada vez mais sendo adotada globalmente, que já mudou muitas vidas aí nesses últimos anos. Carol, hoje o nosso tema é um tema que a galera nos perguntou muito ali no Instagram, mandou diversas mensagens querendo saber após essa queda aí da última semana, né? O Bitcoin vem caindo nos últimos 7 dias, chegou a bater 126 mil dólares, chegou a bater a TH, ali, acho que se não me engano, foi início de outubro, se não me engano, né? Uhum. E aí, desde então, a gente achou que ia engatar uma marcha quinta, né? E aí, bom, final do ano vai subir o Bitcoin, mas grande expectativa de chegar a 150 mil dólares. O próprio Saylor falou isso nas redes diversas vezes. Até dezembro, até o final de 2025, Bitcoin vai bater 150 mil dólares, ou seja, muita expectativa para a subida de preço do Bitcoin. E aí, Bitcoin bate 126 mil dólares, todo mundo fica, yes, agora vai, né? Vai ultrapassar aí essa barreira do 130 e vai subir de vez. E aí, o que aconteceu? Voltou para a faixa dos 110 mil dólares. E, bom, e ali se manteve praticamente como uma stablecoin, né? Nesse ano de 2025, ficou muitos meses aí nessa faixa de preço. E, para a surpresa de muitos, Bitcoin caiu abaixo do 100k, que era uma marca psicológica muito importante. Aí, antes do halving, né? Uma grande expectativa no último ciclo que Bitcoin já tivesse atingido essa marca. E cai abaixo do 100k e agora estaciona nos 95. Sacanagem, né? Bitcoin gosta de trollar todo mundo. Puxa vida. Antes de passar a palavra para ti, Carol, deixa eu comentar aqui com a galera, dar um alerta, porque hoje é dia 16 de novembro, a gente está com a Bitcoin Friday no ar, né? Ou seja, você tem acesso a todos os cursos da Área Bitcoin, todos, para investir, né? Que é o Bitcoin Starter, que é voltado para quem quer investir, com toda a nossa estratégia carteira parabólica que a gente vem fazendo há 6 anos. O Carteira Bitcoin Max, que é o curso voltado para autocustódia. Então, se você quer aprender sobre carteiras, tipos de carteiras, entender endereços, fazer transferências, setups, né? Inclusive do básico ao avançado, passphrase, multisig, carteira do ladrão e muito, 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 muito mais que tem lá. E como aceitar no seu negócio. Você, empreendedor, quer aceitar Bitcoin no seu negócio, você vai entender as questões tributárias, os gateways, agora mais do que nunca, depois dessas regulamentações aí, novas leis que estão surgindo no governo. É bem importante, se você tem interesse em acumular ainda mais, usar o seu próprio negócio, o seu próprio serviço, né, vendas de produtos para acumular ainda mais satoshis. Essa é uma excelente ideia para você conseguir acumular Bitcoin sem KYC. Então, aí nesse curso também a gente ensina isso, fora os workshops disponíveis, Seed Signer, tem até o módulo de inglês lá do professor Leandro, que é um Bitcoiner. Enfim, tem muitas aulas, fora a nossa mentoria ao vivo que a gente faz com os alunos uma vez por mês, e você vai ter acesso a tudo isso. Então, aproveita, a nossa assinatura anual está com desconto de 21% de desconto, com o cupom Bitcoin Friday. É só acessar arebitcoin.com.br e garanta lá a sua vaga. Entre para a nossa comunidade, bora estudar Bitcoin juntos. Se você tem a oportunidade também de tirar as dúvidas direto comigo e com a Carol, nessa aula mensal de mentoria que a gente faz, e tem o grupo do Telegram também com suporte, com nossos professores, enfim, você vai ter todo o suporte, está junto com a gente para seguir essa jornada aí do Bitcoin e alcançar a sua soberania financeira, prosperidade futura, né? Lembrando que Bitcoin é para longo prazo, já mudou a vida de muita gente, como eu disse, inclusive a minha. Mudou radicalmente, comecei do zero lá em 2019, hoje minha vida financeira é outra, minha vida, aliás, como um todo é outra, minha qualidade de vida é outra após Bitcoin. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar todo esse conhecimento para você também atingir seus objetivos no futuro. E esse é o melhor momento, porque esse desconto a gente só faz uma vez por ano, tá, pessoal? Então, depois de perder os 21%, ele não volta mais. Só novembro do ano que vem, e aí talvez aí já tenha passado uma boa oportunidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Carol, pergunta do Tom Rosendo. Vou trazer perguntas aqui que a galera trouxe lá no Instagram. Vou trazer aqui para a gente comentar, responder aqui nesse episódio hoje. Pergunta do Tom Rosendo. Estamos em bear? Essa pergunta é clássica quando acontece o que está acontecendo, né? Queda de 25%.
É. E o índice de medo e ganância batendo 10. Ou seja, a gente postou agora, essa semana, um Reels falando exatamente isso, que tá abaixo do nível de medo lá da época da FTX, né, novembro de 2022 até janeiro de 2023, quando a exchange quebrou, enfim, trouxe o mercado abaixo, o Bitcoin caiu abaixo da TH anterior, foi a $15.000, então isso nunca tinha acontecido antes. E é o que tu falou no início, né, Cacá? O Bitcoin força todo mundo a vestir as sandálias da humildade. Quando tu acha que já entendeu tudo, que tu consegue prever o que o Bitcoin vai fazer, vira e mexe, ele faz algo completamente diferente, que é o que tá acontecendo agora. E por que existe tanto medo? E por que veio essa pergunta, né? Bah, acabou o bull, começou o bear. Porque justamente a gente tá no segundo ano pós-halving. Esse é o momento que, de acordo com ciclos anteriores, Bitcoin deveria estar fazendo o seu movimento parabólico, então aquela subida vertiginosa que ele multiplica 3, 4, 5 vezes o valor do início do ciclo, e que a galera fica na euforia. E agora a gente tá no espectro oposto, a gente tá no medo extremo. A galera é super pessimista. Então eu trouxe aqui alguns dados, alguns gráficos para mostrar por que esse ciclo, sim, ele tá diferente no quesito do movimento parabólico não acontecer agora em novembro, mas, na minha opinião, ainda não é um sinal consolidado de início de bear. Para mim, o bull ainda tem chances de continuar e esse movimento continuar até 2026, 2027. Não sabemos, não temos bola de cristal, mas temos alguns dados, expectativas, alguns elementos que a gente pode trazer aqui. E Bitcoin, como tu bem falou, é de longo prazo. Então, por mais que ele não faça os movimentos parabólicos nesse momento, a gente está vendo esse ciclo ser dominado, digamos assim, toda a liquidez por institucionais. Então, o movimento de preço, a dinâmica de preço está sendo totalmente diferente. E como tu bem falou, Bitcoin está parecendo uma stablecoin. E aí ele está alongando, parece, a fase de acumulação do ciclo, né? Então, quem assistiu lá o Bitcoin Starter sabe do que a gente está falando. E pode ser que a fase de expansão, subida parabólica, seja ano que vem, por alguns motivos que eu vou trazer aqui. Posso abrir aqui minhas telas, Cacá? Quer Bora, comentar bora que alguma a gente coisa quer sobre ver. esse overview? Tá, Não, beleza. vamos lá, vamos direto para essas telas aí que eu também tô curiosa para ver o que tu separou. Bora lá. Tá Galera vendo minha tela? Galera que tá ouvindo no podcast, Carol, quando tu mostrar aqui agora os gráficos, puder ser mais detalhar melhor, né? Porque tem gente que só ouve, não vê no Tá, YouTube. Então, para quem quiser acompanhar também entender o raciocínio. tá, beleza. Tu tá vendo, então? Só pra eu confirmar. Sim, tá Tá, aparecendo aí o gráfico do TradingView na tela, hã? beleza. Então aqui tá só pra galera entender a magnitude desse movimento. A gente saiu lá de $126.000, que bateu... Na verdade, foi final de setembro, Cacá, que ele bateu 126... Não, desculpa, é que aqui tá no gráfico semanal. Foi 6 de outubro. Então, naquela semana ele Boa. bateu a 6 de TH. outubro. E aí agora, 16 de novembro, tá aqui na faixa dos $95.000, cerca de 25% de queda. Se a gente for observar, Bitcoin já fez outros movimentos dessa magnitude aqui ao longo do último ano, né, de 2023, 2024 até 2025. Então teve aqui, ó, 2024 teve uma queda também de 32% em novembro de 2024. De março de 2024 a novembro. Então, olha como foi um período longo, né? Oscilando aqui de lado, fez várias quedas longas, né? E depois subiu ali por volta de novembro, voltou a recuperar a alta. Então, a gente tem agora aqui em abril de 2025 também semanas de queda, para depois recuperar lá por abril, maio de 2025. E agora a gente está vendo esse mesmo movimento aqui agora, nessa faixa de 126 a $95.000, caindo 25%, ainda não caiu os 30% que caiu nas quedas anteriores, mas está fazendo, enfim, mais uma correção, né? A galera do trade tá atucanada, dizendo que Bitcoin tá fazendo uma cruz da morte agora, e que isso poderia iniciar o bear, e é por causa desse tipo de afirmação que a galera vem com essas perguntas de, bom, acabou o bull, mas na verdade o Bitcoin tá repetindo exatamente os movimentos desde 2024, quando ele também fez uma cruz da morte aqui nesses momentos. Então isso não quer dizer por si só que é início do bear, né? Mas existe muito medo nessa posição pela linha do tempo, em que nos ciclos anteriores Bitcoin bateu a TH em novembro, no segundo ano pós-halving, e depois caiu vertiginosamente, como aqui, ó,
Novembro de 2021 foi o topo do ciclo anterior. Então ele bateu aqui $69 mil, e aí caiu ali 75% em relação à máxima. E foi uma queda, foi grande, mas também não foi como nos ciclos anteriores, que ele caiu 80%, 90%. Então, enfim, teve um movimento grande ao longo de um ano inteiro de queda, até ali 2022, quando com a falência da FTX aqui, ó, em novembro de 2022, foi aquele momento em que ele não repetiu o bear dos ciclos anteriores, ou seja, ele caiu abaixo da TH do ciclo anterior, que foi 2017, que foi $19 mil. Isso nunca tinha acontecido. Foi aquele momento, Carol, que tu queria vender o carro e eu não deixei. Não Eu deixou. já contei essa história aqui. Quando caiu nesses $15 mil, a Carol se desesperou. E disse, não, eu vou vender o carro, eu vou vender o carro. E eu disse, tu tá louca, nem pensar. Como é que a gente vai sair? Tem 2 cachorros. Como é que a gente vai sair e levar os cachorros? Acontece alguma coisa, a gente vai sair, o que a gente vai fazer? O carro é a nossa forma de, enfim, se locomover, ir no supermercado, fazer as coisas. E eu não deixei. Até hoje a Carol fica dizendo pra mim, tá vendo só? Se eu tivesse vendido o carro em 15 mil, o que não tinha acontecido? Agora tinha 2 carros, agora tinha 3 carros. Eu não acho que todo mundo deva fazer isso nas quedas, mas Ah, naquele momento eu estava muito impressionada e, enfim, estudo Bitcoin naquela época há 4 anos, agora 7 anos, então eu sabia que era uma queda temporária. E olha só, se tivesse de fato encarado com convicção, teria 6 vezes o valor do carro agora, daria para comprar 6 carros com o valor se tivesse feito isso. Então o que que eu vou te dizer? Com o tempo vai virar 10, 20 carros, porque esses momentos eles não voltam. A gente sabe, como aqui no crash do Covid, que Bitcoin foi a $3.900. Esses momentos não retornam. Então é por isso que naquele momento eu fiquei assim, bah, é um momento, uma oportunidade geracional que se fala, né? Que no futuro tu vai lembrar por gerações. esse é um dilema de família, né? Com certeza vocês aí têm exemplos. Contem aí das suas esposas, maridos, já passaram por situação dessas de, pô, quero vender para comprar Bitcoin, e aí um discordou. Comenta aí, que aqui também isso acontece, viu, pessoal? Aí. Eu não acho que seja como aqui no Bear, porque aqui com certeza já era Bear, já tinha caído muito, sabe? E aqui deu uma última forçada na queda. Então, foi um momento que. É que assim, ó, Bitcoin, todo mundo acha que esse ciclo é diferente dos outros, mas nenhum ciclo foi totalmente igual ao outro. Então, essa afirmação de este ciclo é diferente cabe em todos os ciclos. Então, aqui, o ciclo passado, a gente teve uma queda abaixo da TH anterior. E agora, no quesito voltando, né, para o argumento deste ciclo, tá todo mundo dizendo que, putz, será que esse ciclo ele vai ter um retorno muito inferior aos outros? Esse ciclo vai ser diferente e a partir de agora vai desabar como foi nos ciclos anteriores? Olha, não tem como afirmar com bola de cristal o que vai acontecer, mas a gente tem algumas variações, né, cenários que a gente pode traçar a partir de agora. Para mim, eu ainda sou da opinião que ainda podem ter movimentos de alta, ainda não é o bear, por causa do nível de demanda institucional, por causa do envolvimento de vários players que antes não tinham demanda por Bitcoin. A gente tem países comprando Bitcoin, fundos comprando Bitcoin, treasuries, muitas fontes de demanda. E agora quem tá cético é o varejo, porque o varejo foi tudo para cripto. E se entupiu de shitcoin. E aí agora shitcoins não estão performando melhor que Bitcoin. E aí eles colocam tudo no mesmo balaio. Mas quem é institucional já aprendeu a diferenciar. A gente está vendo uma demanda institucional gigantesca. Em todas essas quedas, eles acumularam muito Bitcoin. E, bom, isso, o varejo a gente vê no Fear and Greed, né? Que a gente, inclusive, criou um Fear and Greed, um índice de medo e ganância para a galera que quer acompanhar em português. Vou deixar o link aqui embaixo também, depois no podcast. Todas as quedas que aconteceram ao longo dos últimos 2 anos, o Fear and Greed bateu medo extremo. Então, são justamente nesses momentos que as corporações, as MicroStrategy da vida, estão ali de boquinha aberta para pegar a queda, e é por isso que o Bitcoin está tendo uma volatilidade muito inferior aos ciclos anteriores. E esse gráfico aqui ele é impressionante, porque essa tabela, na verdade, ela mostra que Bitcoin variou agora, né? Novembro de 2025, só 3%. Isso é uma variação ínfima perto dos anos anteriores, olha aqui. Aqui tá os anos, tá? Desculpa, Cacá, eu vou narrar a tabela agora para quem tá ouvindo. Então, na coluna da esquerda, cada ano, desde que Bitcoin começou a ser precificado, o preço no início do ano, no meio da tabela,
e qual o preço dele no final do ano. Então é a primeira vez na história, pelo menos até agora, 2025, que Bitcoin está tendo uma oscilação de 3% positivo. Porque, olha, ou ele teve variação muito positiva, olha só, 1.400% em 2011, 1.300% em 2017, 155% em 2023, recente, ou menos 64% em 2022, menos 74% em 2018, menos 56% em 2014. Uma variação tão baixa como 3% nunca aconteceu. Então isso reforça o perfil de quem tá comprando agora e que não tá deixando ter grandes oscilações, e como muito possivelmente, talvez, o período de acumulação, que é aquele ano de subida, mas mais comedida, não é o período parabólico, pode ter se estendido entre 2024 e 2025. A gente está vendo também agora, né, uma pressão muito grande de falta de liquidez global. Eu já falei aqui em outro podcast sobre como os bancos estão fazendo compras, negociações com o Fed para receber liquidez. Eles imprimem dinheiro, entregam para os bancos de um dia para o outro, são as Ripple Purchases, né? Quando o banco fica sem liquidez, e se ele não tiver liquidez, ele pode até quebrar, isso está afetando o mercado e está no nível muito alto. A última vez que isso aconteceu tão fortemente foi em 2020. Então, existe uma falta de liquidez, existe uma grande troca de mãos dos Bitcoin que circulam no mercado e uma possível insegurança com o macro. Então, a gente está vendo aqui nesse gráfico uma métrica de os insiders vendendo muito nesse momento. Então, muitas vendas de insiders de grandes empresas. Então, ou seja, eles estão vendendo as ações porque não tem liquidez para cobrir seu custo de manter o negócio aberto. Então, a gente está vendo grandes liquidações agora, nesse momento, num período de crise, mas incrivelmente, Bitcoin segue ali na faixa dos $100.000, 95 a 100. Então, não teve uma queda tão grande. Então, não dá para cravar que é o início do bear. E aí tem esse gráfico do Wicked, né, que eu queria mostrar aqui, que ele mostra a performance da baixa do ciclo ao longo do tempo, né, em relação a esse ciclo, que é o em laranjinha aqui, em relação aos outros ciclos. Então, em branco, 2011 a 2013, em azul, de 2018 a 2021, de 2015 a 2017, e agora de 2022 a 2025. Então, está sendo o ciclo mais longo, cerca de 1.050 dias, e com a menor subida. Então, o Bitcoin fez 8 vezes, basicamente, desde a mínima do ciclo anterior, enquanto nos outros ciclos já tinha feito 21 vezes, 89 vezes ou 56 vezes. Então, pode ser que ele não faça uma subida parabólica, como fez nos ciclos anteriores, e embarque para bear, ou ele está só replicando justamente os ciclos de liquidez, que eu vou falar depois. Duas hipóteses: ou ele está replicando o ciclo de liquidez, ou é a teoria da reflexividade do Soros, né? E aí esse ponto aqui que o Hunter trouxe, eu achei bem interessante, Peraí. Deixa eu só. Eu não sei se é isso que tu vai mostrar agora, mas porque eu tô vendo na tela aqui justamente que eu ia comentar contigo sobre aquela imagem que tu trouxe há 2 slides atrás. Deve ser sobre essa isso que aqui? tu vai. Não, anterior ainda. Essa? Essa aí. Não tem aquela história que a galera fica publicando 3 bolinhas verdes e uma vermelha. Tá aí, tá replicado aí. Eu não sei, é sobre isso que tu vai falar agora? É sobre isso que eu vou falar agora. Sim. Então tá. Então segue o baile. Então, essa é uma outra análise dessa tabela, né? Então, é um meme isso. Tu tem os emojis ali, 3 bolinhas, tu coloca 3 bolinhas verdes e uma vermelha. É o que o Bitcoin tem feito ao longo dos ciclos. Então, 3 anos seguidos positivo e um negativo, que é o ano de bear. Mesma coisa aqui, ó, de 2011, 2014, de 2015 a 2018, 2019, 2022, e agora 2023 a 2027, 2028 acontece o próximo halving, então seria 2025 o último ano positivo, porque 2026, em tese, seria o ano negativo. E aí o Hunter trouxe esse ponto que é uma teoria do Soros, que ele é um investidor bem polêmico, conspiratório, controverso, mas ele fala muito sobre como as pessoas enxergam o mercado e os ativos, muda o comportamento do próprio ativo em si, ele deixa de fazer aquilo que ele poderia fazer, porque as pessoas estão tentando antecipar movimentos. Que é isso que o Hunter trouxe Interessante.
nesse gráfico aqui, né? Ele fala, é isso que eu acho que pode estar acontecendo nos próximos 4 anos. A visão comum das pessoas é que o ciclo tem 4 anos e que Sim, em 2026 seria um ano de baixa, ou seja, o Bitcoin teria que replicar o que ele fez nos anos anteriores, em que o segundo ano pós-halving foi o período parabólico e o próximo ano seria de queda. E aí 2026 seria o ano de queda, então as pessoas estão vendendo agora, ou tem também o Willy Woo falando que nem todo mundo tá vendendo, tá só enviando para outro custodiante, mas aí isso é outra análise, não é o que a gente tá fazendo nesse podcast especificamente, né? Mas enfim, podem estar vendendo, antecipando a queda de 2026. E é por isso que em 2025 o Bitcoin está tendo uma variação positiva de só 3%. Porque já está no limite do prazo em relação aos ciclos anteriores, em que em novembro do segundo ano pós-halving teria que começar a alta máxima. E como não teve uma subida tão grande, pode ser que esse ano entendi. A tenha galera tá retornos menores, concordando com a teoria de retornos decrescentes. Entende? A Então ele galera tá acha que já subiu tudo que tinha para subir, porque o ano que vem é ano de bear, vai cair, então é melhor vender agora, tipo, que tá num preço acima de $100.000 do que vender em baixa no ano que vem. Tipo, seria isso, a galera é especuladora. Exatamente. Então, isso tem a ver com a teoria da flexibilidade, porque as pessoas acham que já entenderam o ciclo do Bitcoin, que ele vai sempre replicar isso. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: preço em nenhum momento aparece no código. O preço, ele é um comportamento psicológico. E por isso que eu trouxe aqui a teoria da reflexividade, né? Então, se as pessoas esperavam que Bitcoin fizesse um movimento parabólico em 2025 e ele não fez ainda, ou não é porque ele não fez ainda que ele não vai fazer em 2026, mas as pessoas estão olhando só para esse período, só para a escala de tempo, né? Ou seja, tem que fazer exatamente em cada ano o que ele já fez nos ciclos passados. Elas não estão considerando um arrastamento, um aumento do período de acumulação para 2026. E aí tem a ver com esse outro gráfico aqui, que ele compara a valorização do Bitcoin em relação aos ciclos de mercado, né? Que tem a ver com expansão do M2 e otimismo com o mercado global. A gente está vendo agora, em 2025, um pessimismo absurdo, falta de liquidez, os bancos sem liquidez. O Fed está começando a querer baixar juros, baixou um pouquinho, e quando o Fed começa a baixar juros, e a expectativa é que em 2026 ele baixe mais ainda, e o Banco Central americano libere mais liquidez, ou seja, imprima mais dinheiro, porque senão o mundo inteiro quebra se eles não fizerem isso, basicamente. Quem, enfim, acompanhou as aulas de macroeconomia lá do Bitcoin já sabe do que a gente está falando. Isso se reflete em ciclos macroeconômicos, como mostra nesse gráfico aqui de baixo, né? Então, a gente está nessa bolinha verde agora, de bastante contração do ciclo macroeconômico, e que agora a gente tende, no ano que vem, 2027, aí depende, né, de macroeconomia, das decisões também globais de liberar, imprimir dinheiro ou não, a tendência é que a gente comece uma reversão do ciclo macroeconômico e volte a subir, e esse movimento parabólico do Bitcoin, ou pré-parabólico, né, tenha se estendido, ou seja, o período de acumulação ficou muito maior, porque descasou com os ciclos de mercado e macroeconomia, e que como ano que vem tende a ter uma nova injeção de liquidez, uma nova recuperação econômica, especialmente começa a virar ano pré-eleições, ou começa a se aproximar mais das eleições americanas e também no mundo todo, existe uma tentativa de passar uma sensação positiva para o mercado, e aí a gente sabe que eles imprimem dinheiro para isso, tentam não fazer os bancos quebrar, tentam não fazer as empresas quebrarem, injetam liquidez, e aí os ativos de risco e na verdade, tudo que é uma válvula de escape do sistema financeiro, como Bitcoin, até mesmo ouro, se for o caso, porque não está atrelado à performance de banco central, ou melhor, é um seguro contra a impressão de dinheiro, no caso do Bitcoin, tende a se beneficiar e tende a valorizar com isso. E é por isso que eu acho que não dá para cravar que é o fim do bear, porque a gente precisa ver, desculpa, o fim do bull, início do bear, porque a gente precisa ver como que vai ser o comportamento do Bitcoin de preço em relação a essa injeção de liquidez e a melhora do quadro macroeconômico que tende a acontecer ano que vem. E o que eu queria trazer aqui é o seguinte, que muitas pessoas falam que, mas então o Bitcoin agora é ruim, deixou de ser, perdeu fundamento. E o ponto sobre isso é, o preço do Bitcoin nunca esteve no código dele. O Bitcoin está fazendo exatamente o que está no código. A criação de novas moedas está decaindo pela metade, um bloco está acontecendo a cada 10 minutos, o preço
Tem muito mais a ver com a psicologia do mercado, das pessoas, oferta e demanda nesse momento, do que com qualquer componente do código. E se a gente sabe que os bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro, desvalorizando a própria moeda, e Bitcoin é um bote salva-vidas para o Fiat-Nick, a tendência é que 2026, 27, 28, ele tenda a continuar valorizando. Mas como existe muita expectativa para esse ano, e ela não se cumpriu, as pessoas ficam frustradas no curto prazo e perdem a perspectiva de médio e longo prazo. Então, acho que esse é o ponto, né? Não tem como prever futuro, pode ser sim que venha um bear, mas a princípio eu ainda sigo otimista, sigo bullish com com esse casamento com os ciclos macroeconômicos. Bitcoin não tem que fazer exatamente o 3 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas verdes, uma bolinha vermelha. Ele pode fazer 2 bolinhas verdes, uma vermelha e uma verde. E aí esse ciclo se tornar realmente diferente, mas por outro aspecto. Ano passado, o Bitcoin caiu abaixo da TH anterior. Este ano, o segundo ano pós-halving, o ano parabólico, pode ser negativo e o terceiro seja positivo. Vamos ter que parar para ver. E outro ponto que é importante, não quer dizer que o Fed, isso a galera traz quando a gente fala que, então, se Bitcoin depende do governo americano, é porque Bitcoin não é tão descentralizado assim. E aí o ponto é, o preço não tem nada a ver com a descentralização do Bitcoin. O preço tem a ver com a psicologia do mercado, com a liquidez. A gente sabe, tem acompanhado desde 2008, que quando o Fed imprime dinheiro, ele cria bolhas. E as bolhas são justamente uma liquidez exacerbada, sendo direcionada para tudo, inclusive para ativos, porque todo mundo quer se proteger. Inclusive quem recebe dinheiro recém-impresso, os cantilionários querem se proteger. E a gente está vendo justamente os cantilionários começando a se contradizer, a dobrar o joelho e começando a comprar Bitcoin e querendo custodiar o Bitcoin dos clientes, que é o caso de JP Morgan, que é o caso de vários ETFs, que é o caso da BlackRock, vários É o caso dos fundos bancos gestores, brasileiros. bancos brasileiros. Exatamente. Então a gente está vendo essa demanda crescer. Só que é um perfil que não entra na loucurinha que o varejo entra, que é vai subir, vou comprar enlouquecidamente. Não, eles esperam friamente o preço cair para comprar. A gente está vendo agora instituições seguindo comprando Bitcoin, anunciando. O Banco Central da República Tcheca anunciou que colocou Bitcoin na sua reserva estratégica, criou uma reserva. Então a gente está vendo o movimento corporativo e macro se aproximar do Bitcoin e o varejo é quem está entediado, as pessoas estão entediadas. Então, e é um perfil que tem mais paciência, que vai esperar o ciclo macro se alinhar para, enfim, para a gente ver essa subida, né? Mas vamos ver. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Eu sigo bullish, acho que era esse o resumo do que eu queria falar nesse podcast, Cacá. Tem dois pontos que são interessantes, só de ressaltar, que tu já falou, na verdade, Carol. Primeiro, essa queda ela não tá tão grande quanto as outras. Bitcoin já teve quedas muito maiores, mas eu acho que psicologicamente ela tá pior porque ela cai abaixo de 100K, que né, um número assim muito representativo, né, de muita expectativa. Então eu acho que é esse o ponto, assim, puxa, abaixo de $100.000, puxa vida. No momento que era para estar parabólico. Exato. Então tem essas duas coisas assim que são, né, que ficam se debatendo na cabeça aí dos bitcoiners, né? Fala, Carol. Não, eu ia dizer que o problema é esse, era para estar. Bitcoin era para estar subindo, então mostra bem a expectativa, né? Exato. Putz, era para estar fazendo isso, era para estar fazendo aquilo, demonstra justamente a arrogância da pessoa achar que sabe o que Bitcoin deveria estar fazendo, ou que sabe o Eu não futuro. acho que é arrogância. Eu acho acho que é que expectativa, e acho que normal, né? O ser humano tem expectativas. Tem uns que têm mais, tem outros que têm menos, tem outros que suportam mais tempo uma determinada situação, outros, né, são mais ansiosos. Aliás, a ansiedade faz parte do nosso mundo hoje, a gente tem que saber lidar com isso. sim, é que eu falo arrogância porque é o oposto da humildade, né? Quando que é só do stay humble, stack sats. Quando tu não espera nada, tu não fica tentando prever preço. E aí tu achar que Bitcoin deveria estar em tal patamar é tu achar que tu sabia mais do que o resto, entende? Por isso que eu usei a palavra arrogância. Mas talvez tenha sido um pouco forte pro momento. Acho que a Eu achei ansiedade, expectativa. exagerado. Eu também acho que é ansiedade.
Não gostou de ser chamado de arrogante. Não, eu tenho expectativa, acho que assim, e a galera que também nos segue aqui, acho que todo mundo que já tem Bitcoin, já vem acumulando há um certo tempo, aquela coisa, a gente fica feliz quando sobe e fica feliz quando cai, né? Porque quando tu cai, tu tem a oportunidade de comprar mais, que é o momento de agora. Então a galera que tá começando, pô, tá com uma super oportunidade de comprar Bitcoin agora nessa queda, entendeu? É uma, pô, Ainda mais se continuar subindo. Exato, ainda mais continuar subindo nos próximos meses, isso se reverter. Então, essa queda é uma baita oportunidade para quem ainda não começou, para quem está acumulando, está começando a acumular, ou já vem acumulando e também segue no seu acúmulo. Só que se tu já está há algum tempo, obviamente tu quer que o Bitcoin continue se valorizando. É muito boa a sensação, né? Aí eu vou falar de questões psicológicas. É muito boa a sensação de ver Bitcoin subindo e subindo, subindo, ficar todo mundo eufórico. Tu vê ali o teu saldo cada dia crescendo mais, né? Então, claro que quem já está há um tempo quer isso o tempo todo, né? Que dá muita satisfação de ver o patrimônio subindo. É Só a que a gente sabe dopamina, que né? é a dopamina, claro, claro. Então eu não vejo como uma arrogância, eu vejo como uma ansiedade e uma vontade de ver o seu patrimônio subir. Quem não quer, né? Que vê o seu patrimônio vir se multiplicando o tempo todo. Mas, claro, a gente também sabe, quem está aqui com a gente há mais tempo sabe que essas quedas, elas existem. O que a gente está trazendo desse podcast, cara, o que eu trago aqui é uma visão um pouco diferente da tua, que é não sei se diferente, mas que eu quero trago aqui para a gente debater, é justamente isso. Pô, cair abaixo de 100k, que era uma faixa que a gente já superou já meses atrás, que era muito esperada já no ciclo passado, é meio tipo, gente do céu, isso não, o filme não sai do lugar, sabe? É como se não saísse do lugar. É essa sensação, eu acho que fica, por isso que existe esse pessimismo, por isso que existe esse medo extremo no Fear and Greed, né? Mas esse é o jogo de resistência. Lembra quando tava em 60k? Ficou 6 meses em 60k. O problema Saiu é do que agora... 58. Exato. Só que agora tá 1 ano no 100. E é É. um jogo de existência realmente, porque a galera que compra nessa faixa não entra em euforia pra, tipo, comprar cada vez mais só porque subiu um pouquinho mais. O Bitcoin tá subindo em escadinha, ou seja, quando esgota os vendedores naquela faixa de preço, aí que ele dá a próxima subida. Só que tem muito OG vendendo, ou, enfim, mudando a custódia, tem muita movimentação, tem muita ansiedade da galera que queria que já tivesse subido e aí acaba desistindo. A gente viu, eu mostrei para os alunos na última aula, sobre o grau de capitulação dos short-term hodlers, ou seja, quem comprou agora no curto prazo e não teve a paciência de esperar. Então não tem nada que diga que Bitcoin teria que estar subindo. Esse é o ponto. No código não tem nada sobre isso. O que a gente analisa dos ciclos é a psicologia do mercado, o choque de liquidez que o halving cria. Sim, o Bitcoin valorizou pós-halving, triplicou de preço, mas ainda não teve o quê? O movimento parabólico. E o movimento parabólico, ele é o quê? Uma exacerbação. Peraí de novo. Tá bonito, tá bonito. Boa essa palavra. Olha, primeira vez acho que tu traz essa palavra aqui no Uma podcast. exacerbação da injeção de liquidez do Fed. Tanto que Sim. bolsa sobe, mas Bitcoin sobe muito mais. Sabe um outro detalhe que eu tô percebendo, assim, nessa queda? Geralmente, numa queda dessas, em outros momentos, a galera Fiat hater ia estar, assim, ó, espalhando veneno, dizendo que Alguns Bitcoin era uma espalharam. porcaria. Tu viu? Tu viu espalharem? Eu Alguns. não vi. Mas poucos eles cansaram de se queimar com isso, porque depois essa Eu galera acho pega que os sim. prints e coloca quando sobe, né? Tipo, tá aí, tu só aparece quando cai, né? Eles pararam. É verdade, acho que, né, e também morderam a Começa a língua ficar feio. tantas vezes, né. O próprio Jamie Dimon, do JP Morgan, chamou o Bitcoin de bolha desde 2013 atacando o Bitcoin. E aí agora ele diz, a gente quer custodiar pra vocês, mudei de ideia. Vai se catar, né? Vai se catar. Olha como eles mudam quando convém, quando é para atrair mais liquidez para o banco que está ali sofrendo, né? Não, é verdade. Eu vejo uma mudança de comportamento da galera Fiat, até porque, né, como tu bem falou, Carol, agora o Bitcoin, os bancos abraçando o Bitcoin, cara, não tem nem o que mais. Agora, claro, agora que é conveniente para eles, né, que o Bitcoin está dentro do meio Fiat, né, sendo abraçado pelo meio Fiat, agora é conveniente, então agora não é mais ruim, né? Então, muito esse jogo de interesses também que acaba acontecendo. E é muito conveniente para os bancos centrais e para os governos, né? Tipo, então tá, agora Bitcoin é legal, mas só dentro do banco.
Eu acho que essa Uhum. é a grande mudança aí dos próximos anos, né. "Ah tá, a gente tem Bitcoin, a gente apoia Bitcoin, todo mundo deveria ter Bitcoin, mas só no banco. No E com banco que é bom. KYC e No banco que a declarativo, gente consegue monitorar que é é, tá, seguro, que é que tá cercado. indicado". É muito difícil, muito complexo, muito perigoso fazer Não. autocustódia. Aí, Aliás, muda a narrativa daí, né. quem não acompanhou nosso debate sobre essas novas, regras aí que o Banco Central lançou na semana passada, que tem a ver com isso que a Carol tá falando É. aqui do cerco dos bancos, né, dos governos e bancos, dá uma assistida no último episódio aí, o último podcast, que a gente debateu mais de horas sobre isso e, puxa, é bem importante ficar por dentro do que vem, em termos de regulamentações e leis aí para o próximo ano, para quem tem Bitcoin. Carol, bom, basicamente tu respondeu num talagaço todas as outras 2 perguntas que eu tinha aqui, mas só para, Não né, sobrou nada. trazer, recapitular. São 2 perguntas de seguidores no Instagram. O Guduk falou assim, ó: "Vocês acreditam no ciclo de alta ou baixa do Bitcoin?" Que é esses ciclos aí de 4 anos, parece que cada vez mais não temos isso. Tu já Isso respondeu, Carol, mas quer fazer um resumo? sim, eu acho que os ciclos eles são uma realidade, eles se a gente olha enfim, é só olhar o passado, né, não tem como apagar o passado. Então os ciclos eles existem, ainda não está consolidado que acabaram os ciclos, acho que isso é uma tentativa de especular o que vai acontecer. Por enquanto o ciclo se mantém, ele só não vai se manter se Bitcoin se mantiver estável, ou seja, subir sem grandes oscilações, acabou a grande volatilidade por causa do novo perfil que está entrando. Só que isso a gente só vai poder, enfim, decretar ou dizer realmente, a partir de agora acabaram os ciclos, passando por eles, passando por essa nova fase, né. Então pode ser que seja só um período, um alongamento do período de acumulação. Então, Eh, eu acho que é mais acho nesse que é sentido. isso? Tá. Eu acho que seria muito abrupto Bitcoin entrar num período estável, sabe. Eu acho que Uhum. os próprios bancos e corporações querem se beneficiar dessa volatilidade, porque pensa só, num período em que bancos centrais começam a baixar juros e a gente volta para o cenário de 2021 com juros reais negativos, eles vão querer volatilidade. Eles vão estar desesperados por volatilidade. E é isso que o Saylor está tentando vender para eles através da strategy. Então acho que eles não vão querer matar a volatilidade do Bitcoin. Eles só estão acumulando no medo do varejo para depois, quando o varejo perceber a subida ou quando tiver muito mais liquidez para forçar mais volatilidade, aí sim eles se beneficiarem mais dela, porque eles também querem, né, valorização parabólica. Quem não quer no seu portfólio, no seu relatório anual, ali: "Olha, o nosso banco fez X em fiat, fez -2, mas daí Bitcoin é responsável pelos 500, 300% ou pelo um KGR de 20, 30%, como foram nos anos anteriores. Mas como eu estava falando, a gente vai ter que viver para ver como é que vai ser esse ciclo. Tá diferente até agora, mas, pode ser que siga o padrão cíclico, só que ao invés de ser 2 positivos, pode ser, 3 positivos, pode ser 2 positivos, um negativo, um positivo, pode ser, é um cenário possível. Se a gente parar para pensar, assim, às vezes eu fico pensando aqui cá com os meus botões, né, pensando em todos esses 6 anos que a gente está aqui falando sobre Bitcoin, educando e compartilhando notícias, né, e acumulando. A gente viu tanta coisa. E aí se parar É. para pensar, faz tão pouco tempo, é nada de tempo que o mercado fiat realmente abraçou Bitcoin, adotou, que essas grandes empresas, né, que os ETFs surgiram, que 2 anos. que os governos estão com essa coisa de estratégia de Bitcoin. Tá tudo tão no início, na verdade, as coisas até estão estão no âmbito das ideias até, não E na ansiedade. nem se concretizou isso, tá só Sim. assim, né, uma coisa né, começando a se discute sobre isso. Estados Unidos trouxe isso no ano passado, agora então a República Tcheca colocou lá uns porcentinho lá de Bitcoin lá na reserva estratégica, né, deu uma molhou o pé, digamos assim, né, não quis também se arriscar demais, mas molhou o pé, mas já China brigando com os Estados Unidos, porque eles hackearam uma carteira de um golpista. Então, ué, a China queria ter confiscado antes? Olha isso a tem queda de valor braço agora para a China, né. que proibiu a mineração e proibiu as pessoas de terem Bitcoin, então tá É, reclamando porque queria ter confiscado antes os Estados Unidos, então é uma queda de braço por confisco? é. Aí tem Olha isso.
Sim, aí surgiu o Michael Saylor, acho, com as Treasures, faz coisa de 1 ano e meio, acho 2 talvez. A gente viu o Michael Saylor o ano passado em Portugal, né, no início do ano. Ele tá pivotando direto, porque ele começou apoiando o Bitcoin, indo para a parte mais educacional, e aí, como tu falou, 1 ano e meio, 2 anos para trás, ele posicionou a Strategy como uma treasury. Exato. Se tu for olhar, cara, numa linha do tempo, é muito recente, cara, muito recente, sabe, tá tudo ainda muito embrionário, é embrionário em termos de Bitcoin nessas grandes corporações, né, dentro do sistema fiat, dentro de bancos, dentro de governos. Ao mesmo tempo que é um paradoxo, porque a gente já tá vendo o próprio Jeremy Powell tratando o Bitcoin como ouro digital, e vários, Rei Dalio, enfim, vários gestores barra banqueiros centrais, barra gestores de empresa, de fundo, de ETF, enfim, tratando o Bitcoin como ouro digital. E é o que tu falou, parece que tá lento, mas tá muito acelerado. O ouro tem milênios de história. E Bitcoin sendo colocado nessa mesma posição. E agora de forma real, por países, porque isso era uma coisa, né, uma visão que os bitcoiners tinham, de que, puxa, isso vai acontecer, os governos vão comprar Bitcoin para deixar como uma reserva, assim como fazem com ouro, né? Para nas crises ter algo que não é de país nenhum, algo de valor, onde eles possam se apoiar para ter liquidez, enfim, para armazenar valor, sem um banco central ou um país ficar duvidando do outro e ali inseguro com as políticas econômicas do outro ou da própria reserva, moeda reserva de valor global, que é o dólar. Mas ver isso, Bitcoin de fato sendo colocado linha em linha com o ouro, apesar de ainda ter muita gente que discorda disso, é muito rápido, como tu falou, Cacá. É muito rápido. Então a gente também tem ansiedade que as coisas aconteçam rápido, né? Porque a gente quer um mundo hiperbitcoinizado, porque a gente já entendeu e já enxerga isso, mas o mundo recém está digerindo o que isso significa e como que Bitcoin pode ajudar em vários níveis, empresas, países, pessoas. Só que isso é uma digestão lenta, porque é uma mudança secular que está acontecendo. Uma mudança secular que está acontecendo em 15 anos, desde que Bitcoin começou a rodar, 17 anos. É muito recente. Pro padrão de mudança que Bitcoin causa, é um piscar de olhos. É quase instantâneo, se a gente comparar com a história do ouro. Bom, então tá respondida aqui a pergunta do Guduk, seguidor lá do Instagram. E aí, por último, né, temos uma pergunta aqui que eu também, tu já passou por isso, Carol, mas quero trazer a pergunta da Michele Camelo, seguidora também lá do Insta. Qual a probabilidade do Bitcoin, do preço do Bitcoin subir em 2026? É provável, pode acontecer. Ainda não está definido bear ou continuação, vamos ver. É possível. Ou pode ser que ele continue andando de lado de escadinha, vá a 120, 140, fique, termine o ano em, sei lá, 130, não sei. Não temos bola de cristal, mas eu ainda sigo otimista, achando que pode ser que o movimento parabólico seja ano que vem. Pela injeção de liquidez que vai ser necessária, que vai ser liberada pelo Fed e pelos bancos centrais globais, porque tá todo mundo com juro alto, né? Aqui no Brasil já estão esperneando para baixar juros. Quando baixa juros, libera a liquidez. Porque baixando juros, o quê? O crédito fica mais facilitado. Crédito mais facilitado, o Banco Central tem que imprimir dinheiro para justamente liberar a grana para os bancos que. Porque existe essa conivência, né? A galera que. Vou misturar os assuntos. Galera economista tradicional vem sempre criticar os bitcoiners, dizendo que o Banco Central não cria dinheiro do nada, quem cria são os bancos, porque eles liberam crédito. Tá, mas o Banco Central é conivente, eles que vão lá e apertam o botão e expandem a base monetária para, enfim, liberar liquidez para os bancos. Então é uma conivência, né? São os dois agindo juntos. Sim. Então, baixando juros é isso que vai acontecer. Mas estímulo à economia, vulgo impressão de dinheiro. E isso empurra o preço do Bitcoin para cima, porque libera liquidez para tudo, inclusive para comprar Bitcoin. Legal, Carol. Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui para a galera. Para quem não conhece a nossa plataforma, tá? Tudo isso que a Carol tá falando. Por que eu vou mostrar isso aqui agora, tá? Quem não conhece a nossa plataforma, inclusive, pode vasculhar e fuçar a nossa plataforma sem estar logado.
tá? Eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso. Aliás, mostrar não, vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada como funciona a nossa plataforma. Por que eu estou mostrando a plataforma aqui? Bom, primeiro que muita gente não conhece como é a plataforma. Segundo, porque tudo que a Carol está falando aí, quem quiser aprender profundamente sobre a questão macroeconômica, que faz um link com o Bitcoin, tá aqui, ó. Entra lá na plataforma, claro, isso aqui só está disponível para alunos, tá? Quando você entra na plataforma na visão geral, você vai ter acesso a alguns conteúdos, mas se você quer ter acesso a tudo, aí você tem que realmente fazer a assinatura e aí vai liberar o conteúdo para você, tá? Essa trilha do Bitcoin Starter aqui tem esse primeiro módulo, é dinheiro e macroeconomia. Aí, olha as aulas que tem lá, tá? Tem 5 aulas longas, tem 40 minutos cada aula. Então, aqui entrando na toca do coelho, o que é o dinheiro? Indispensável entender como que o dinheiro é criado, como que a gente chegou nesse ponto da história do dinheiro fiat, como as moedas fiat funcionam e como elas te deixam mais pobre. Cara, essa aula, eu ia dizer vale ouro, não, mas não vale Bitcoin, de tão importante que é de entender o mecanismo de funcionamento do sistema fiat, como que os bancos centrais destroem o dinheiro, que tem a ver com o que a Carol acabou de falar. E bolhas fiat que inspiraram a criação do Bitcoin. Aí a gente faz um gancho. Você já entendeu tudo que veio antes do Bitcoin, e aí tem um gancho para você, aí sim, mergulhar no Bitcoin de verdade, em todo o fundamento. Aí tem um monte de aulas aqui, aulas ao vivo, para você entender o halving, ciclos, modelos de valorização, parte de mineração, as camadas, né, que estão sendo construídas acima do Bitcoin, né? As BIPs, guerra de blocos, Segwit, Taproot, né? Para quem quer mais fominha, quer entender toda a parte mais técnica, né? Que também impacta em como que a gente usa o protocolo hoje. Tá lá. Eu só vou mostrar aqui, passei rapidamente, né, para vocês verem o que tem, né, nessa parte de macro, que é uma parte bem inicial, que contextualiza toda a criação do Bitcoin. Sem isso, você não consegue entender o Bitcoin, não consegue entender o resto, né? Então, tem toda uma questão de evolução aqui da história para você compreender o Bitcoin. Depois tem a trilha Bitcoin, a carteira Bitcoin Max, né, as hot wallets, cold wallets, as ferramentas de segurança, aqui nível avançado, gente. A galera nos pergunta assim, pô, mas tá, eu já sei que são carteiras, vou aprender coisas diferentes. Nossa senhora. Aqui, então, eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe o que tem aqui dentro, ó. Carteira multisig, passphrase, carteira do ladrão. Isso aqui não é só teoria, tá, gente? Tem prática aqui. Como configurar. Airgapped, como usar. Consolidação de TextZoe, botamos essa aula essa semana. Muita gente não sabe a importância de consolidar o TextZoe. Isso aqui é muito importante, tá? Para o futuro, você não pagar taxas altas na hora que for fazer transações de Bitcoin, tem que saber o que é consolidação de TextZoe, como gerenciar o TextZoe na sua carteira. Geradores de entropia, dados, Ian Coleman, sempre nos pergunta, Ian Coleman é bom, uma ferramenta, como é que funciona? Tá aqui. Tails e Electron, configuração também, na prática, no detalhe. Border Wallets, BIP85, seeds filhas, também tem na prática. Então, aqui tem muita coisa de nível avançado. Toda semana a gente vai colocando aula nova. Tem várias aí para entrar já na semana que vem. Ó, a trilha do como aceitar Bitcoin no seu negócio, né? Como divulgar a parte de marketing, os gateways. Né? A gente usa o OpenNode aqui na área Bitcoin, mas tem outros gateways que a gente traz aqui, que a gente mostra para você, te ensina. Aí tem a parte de programas open source, né? Tem Bitcoin Coders, para quem quer aprender Bitcoin de forma técnica, tá? As aulas ficam gravadas aqui, aulas de 2 horas, do professor Rafael. Cursos bônus. Olha aí, aula magna do Nômade Capitalista, Bitcoin residência fiscal, tem se falado muito, né, de, vou me mudar para o Paraguai, vou me mudar para o Uruguai, né, para diminuir a questão tributária dos impostos. Tem aula aí do Gustavo, Nômade Capitalista, sobre isso. Aula de tributação, nunca foi tão importante entender sobre isso, gente. Agora aí com essa questão do ano que vem, né, dessas tributações que vão aumentar, imposto de renda, das exchanges, já passando todas as informações para a Receita Federal, né, do quanto que você compra em Bitcoin, em qual carteira que está, endereços que eles vão querer saber. O professor Thiago tem um módulo aí de tributação. O Leandro, né, que eu já falei no início aqui do podcast, com um módulo de inglês. O que tem inglês dentro da plataforma de vocês? Cara, Bitcoin é global, tem um monte de termo em inglês, tem que saber inglês. Os workshops de Crux, Designer, e ainda por cima tem aqui, ó, e-books, nossos podcasts,
ferramentas para você explorar, né? A biblioteca, a gente falou que lançou agora o Fear in Grid, lançou a calculadora de DCA para vocês. Então, tem essas ferramentas disponíveis, as nossas mentorias, que são mensais, as aulas ficam gravadas. Então, mesmo que você entre agora na plataforma, você consegue ver as aulas anteriores que já aconteceram e não perder nenhum tipo de conteúdo. E agora a Então, gente galera, tá finalizando também o workshop de mineração caseira para esse vai postar aí ficar logo muito na bom. sequência. Então vai vir logo, a gente tá em processo de finalização. Então logo mais tem mineração também pra galera. Isso aí, quem quer aprender a configurar Bitaxi e sobre mineração caseira de Bitcoin, vai ter muito em breve disponível aí na plataforma. E você assinando agora com 21% de desconto, aproveita o desconto, você pega todo esse conteúdo, o que já passou e o que vem pela frente aí no próximo ano, assinatura anual, tá, pessoal? Então, Bitcoin Friday, desconto de 21%. Aproveita que logo, logo a gente encerra esse desconto aí. Ah, e se você quiser pagar em Bitcoin, o desconto é cumulativo, hein? Ah, mas que barbada, hein, Carol? Puta, Mas que gaúcho. até repensei isso, acho que nem foi uma boa ideia, tá? Ficou bom demais. Não, puxa vida, Corta essa parte depois. a gente quer receber em Bitcoin, né? Então faz todo sentido. Brincadeiras à parte, a gente quer receber em Bitcoin, então se você quiser pagar em Bitcoin, fica mais em conta ainda a assinatura, tá? Fica coisa de 700 e poucos reais pro ano inteiro, você ter acesso a todo esse conteúdo e tá com a gente aí nas aulas ao vivo durante o ano inteiro. No grupo, na comunidade do Telegram, a gente também coloca indicadores diariamente e notícias, as principais notícias diariamente. Então, você só acompanhando ali o nosso Telegram, também você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Bitcoin, nas notícias mais importantes ali, atualizadas, diárias, tá? Você não precisa ficar pesquisando em um monte de portal, um monte de coisa. Não, tá tudo ali condensado para você. Então, né, você não perde tempo. Acessa arebitcoin.com.br. Aproveita o Bitcoin Friday antes que acabe, vai ficar mais uns diazinhos ali no ar, depois a gente encerra essa promo e só no final do ano que vem essa possibilidade, né, se abre de novo. Carol, muito bom, então vamos esperar, né, aguardar final do ano, agora vem, tipo assim, já tá na finaleira aí, vem Natal, vem Ano Novo, o pessoal já começa a dispersar um pouco, né, para as festas, acho que tá todo mundo também precisando de um pouco de férias esse ano para nós, pelo menos, foi puxado. Não sei se para vocês também foi um ano puxado. Espero que tenha sido um ano de coisas boas, né? A gente está se encaminhando para dezembro. E do nosso lado aqui, a gente ainda tem uma conferência, gente. Para isso, vocês acham o quê? Estou achando que aqui não para. Carol vai palestrar na África, Conferência da África. Africa Bitcoin Conference. Tem mais aí um compromisso de trabalho, né, internacional. A gente já foi a várias conferências nesse ano, né? Com essa vai ser a 4ª conferência que a gente participa internacional de Bitcoin nesse ano. E é isso, nas próximas 2 semanas estaremos embarcando, aliás, daqui 10 dias estaremos embarcando para a África e Carol vai palestrar na Africa Bitcoin Conference. Então, a gente ainda tem muito trabalho por aqui, muita coisa para acontecer antes desse ano virar, né? Quando Parece tu começou assim a falar do fim do ano, eu fiquei assim, mas ela já vai dar feliz ano novo, porque para mim um ano ainda falta muito. Não, Muita no meio coisa da minha ainda. fala eu me toquei que na verdade para muitas pessoas o ano já está indo para o fim, depois eu pensei, então, mas espera aí, para nós tem ainda muita coisa para acontecer. E na verdade, a gente às vezes subestima, né? Acha que, putz, não dá para fazer muita coisa em um mês. Caramba, em um mês, aquela história, tudo pode mudar, Uma vida. Inclusive para o preço do Bitcoin. Ainda deu esperança para esse ano, hein? Inclusive para você que está aí nos ouvindo, a primeira mudança da sua vida pode começar por começar a estudar com a gente Bitcoin. Acessa lá a plataforma. Isso aí vários alunos já nos relataram, né, que estão há muito tempo com a gente e, puxa, muitas vidas aí já foram transformadas positivamente, óbvio, Já né? nos pararam na rua para falar isso, Já né? nos pararam na rua esses tempos, cara. Contei já isso aqui para vocês? Contou, mas fala aí pra galera que não ouviu. Eu não sei se eu contei pra galera aqui. Esses dias a gente tava, acho que faz coisa de 2 meses essa história aí. A gente saiu, acho que foi num sábado, num domingo, e disse, vamos dar uma volta, vamos lá na praia, pegar um ar, né? Abrir um sol, vamos lá. E, putz, foi assim, inverno foi puxado, né? Então, assim, choveu muito, muito frio e tal, aqui no sul. Inverno do mofo. O inverno horroroso, o inverno deprê.
Aí abriu um solzaço, assim, disse, não, vamos dar uma volta, vamos parecer um pouco, pegar um sol, uma vitamina D, né? Ficar um pouco lá na beira da praia. Chegam lá na beira da praia, estacionando o carro, daqui a pouco vem um cara, se aproxima da gente, eu, ai meu Jesus, já fiquei nervosa, porque, claro, no Brasil, né, gente, não sei se vocês são espiados, assim, a gente já fica assim, putz, quem é que tá se aproximando? Já fica assim, não sabe se é um assalto, se é o quê. Não, o cara é tri de boa, tá, gente? Não. Mas, né, Aqui no qualquer Brasil também não quer pessoa. dizer. Qualquer pessoa que chega mais próximo, assim, te direcionando direto, a gente já fica assim, dá meio que um susto. Ai, meu Deus do céu, quem é, né? Aí ele chegou assim, vocês não são as meninas da área Bitcoin? Eu acho que, ai, que alívio. Tá, não. Sim, somos. Aí, bom, quem veio é a Carol, né? Não tem como, né? A gente brinca, a gente é tipo Sandy Júnior, né? Tu olha Sandy Júnior na rua, tu não tem como dizer que não é Sandy Júnior, né? É, né? Não, não tem como. É a dupla, né, que tá sempre junto. Aí a gente, sim, a gente é da área Bitcoin. Ele, bah. E ele tinha estacionado o carro do lado da gente. E tava atrás dele uma galera. Tinha mais, tipo, 5 amigos, a namorada e mais uns 4, na verdade, amigos, eu acho, juntos. Os outros casais estavam juntos. Daí ele, não, então, eu tô aqui com a minha namorada, ou não sei se era noiva ou esposa, tô aqui com ela e mais os meus amigos aqui, e aí a gente viu vocês estacionando, e só queria dizer para vocês, muito obrigada, porque a gente começou a seguir vocês faz coisa de 2, 3 anos, e, nossa, vocês mudaram a nossa vida, a gente se aposentou, gente, casal jovem, tá? A gente se aposentou, a gente era dentista, e a gente se aposentou seguindo os conhecimentos de vocês, comprando, acumulando Bitcoin. Gente, emocionante. E aí os amigos tudo atrás, assim, sorrindo. Pô, a gente ficou muito emocionado. No início deu aquele susto, né? Putz, quem é essa pessoa? E depois foi tipo, nossa, foi muito legal. Então, É. vem muito desses comentários com a gente. A galera não coloca isso publicamente por uma questão de segurança, se não quer, né, mostrar isso publicamente, né, esse tipo de depoimento. Mas quando nos encontra pessoalmente, esses depoimentos vêm. E é muito legal. A gente fica muito feliz, muito orgulhosos de fazer parte dessa jornada de tantas pessoas que, a partir do Bitcoin, assim como nós, porque a gente só está aqui, na verdade, porque a gente acreditou no Bitcoin, começou assim genuinamente esse trabalho, né, de educação, porque a gente acreditou no Bitcoin, a gente visualizou desde 2000 e final de 2018 que Bitcoin ia ser o futuro, a gente acreditou nisso e começou a acumular e começou a educar sobre isso. E durante esse processo, quando a gente começou, gente, a gente não tinha nada. Eu e Carol, a gente vendeu o nosso negócio, cara, pagou as dívidas, porque a gente tinha empréstimos, tá? Pagou as dívidas e começou do zero. Isso inclusive, foi lá para o Instagram, na época que a gente quitou os nossos empréstimos bancários, a gente postou sobre isso. Foi uma vitória quando a gente vendeu o nosso negócio e flipou, né? Passou a trabalhar 100% educando sobre Bitcoin aqui na internet. Então, foi um marco para nós. E as pessoas acham, vocês ficaram assim, já tinham grana e aí vocês ficaram bem, né? Por causa disso. Cara, não, a gente começou do zero. Se não fosse Bitcoin, claro que a gente tem o nosso trabalho aqui, nós somos educadoras, a área Bitcoin é uma escola, né? Então a gente tem os nossos cursos onde entra a Fiat, né? É assim que a roda gira, muita gente pergunta como é que vocês ganham dinheiro com Bitcoin? Cara, a gente tem uma escola, Proof of work, né? Nós somos empreendedoras, é assim que faz a roda girar, como todo mundo, né, que empreende no Brasil, da mesma maneira. Agora, se não fosse Bitcoin, a gente não tinha multiplicado X vezes o nosso trabalho, sabe? Então, assim, começamos do zero e nesses 6 anos nossa vida mudou completamente. E eu fico muito feliz de ver que muitos de vocês que estão nesse caminho e que nos encontraram, se fecharam com a gente aqui na internet, que, puxa, tiveram essa mesma visão que a gente teve em 2019, tipo, isso aqui, Bitcoin é o futuro. E começaram a estudar com a gente, nós somos facilitadoras desse conhecimento, também transformaram as suas vidas por conta disso, né? De seguir aqui, de obter informação com a gente, de aprender com a gente. E é isso que a gente quer, cara. A gente só quer isso, que vocês também tenham esse mesmo sucesso, essa mesma prosperidade que a gente viu acontecer com a gente. A gente sabe do que Bitcoin é capaz e que dá, cara, dá muito mais rápido do que se você tivesse no sistema Fiat tradicional. E é isso que a gente quer que vocês aprendam. E o ponto é esse, né? Bitcoin, ele traz um grande reequilíbrio e um pouco até de justiça, porque essa era uma revolta que eu tinha. Exemplo, né? Hoje em dia não basta só tu trabalhar bem e tu ter um fluxo de caixa, tu ser um bom empreendedor, tu resolver problemas reais. Hoje em dia o sistema Fiat penaliza essas pessoas, porque rouba elas no fim das contas, né? Porque daí você trabalha, você se coloca em risco, abre uma empresa,
porque é um risco de você ter uma ideia, tentar resolver um problema e não conseguir falir por N motivos. E por mais que você acumule o que sobrou ali de todo esse trabalho, no fim das contas você é diluído pelo sistema fiat, que começa a diminuir o seu poder de compra. E com o Bitcoin, se você acumula Bitcoin no meio desse processo, você deixa de ter esse debasement, né, que é essa destruição, essa diluição de valor fiat. E complementando o que a Cacá falou, você não precisa necessariamente ter um negócio voltado para Bitcoin. Basta você ser um empreendedor ou um prestador de serviço, alguém que faz algo muito bem, que consegue ter um fluxo de caixa positivo, e isso não precisa ser necessariamente voltado para Bitcoin, basta você ser muito bom no que você faz, e se você conseguir acumular um pouco de Bitcoin com o seu trabalho, com o seu esforço, você também tende a colher todos esses resultados. Eu acho que esse é o ponto. Não precisa necessariamente fazer o que a gente está fazendo, mas faça o que você gosta de fazer, o seu propósito, a sua habilidade, né? Algo que o mundo precisa e que você percebe isso e que tem retorno. Use isso para acumular mais Bitcoin, porque Bitcoin é uma ferramenta. Então você usa a sua habilidade, né? Sua facilidade de resolver um problema. No nosso caso era explicar as coisas, né? Como professoras, a gente resolveu usar essa habilidade para educar sobre Bitcoin. Mas você pode fazer isso em vários nichos, em vários mercados. E daí você usa esse seu poder de resolver problemas e de trazer receita, capital, para converter em Bitcoin. E é isso que muitos empreendedores, empresários estão fazendo globalmente. Então, essa é uma outra vertente, uma outra conectando com a nossa história, né? Do que Bitcoin ajuda. Não precisa necessariamente ser um modelo de negócio voltado para Bitcoin, mas você usar a sua força produtiva para acumular o único ativo que não permite você ser roubado e diluído pelo sistema fiat. Acho que esse é o fechamento dentro dessa conexão, né, Cacá? Perfeito. E bora lá, gente. Tem muita coisa para acontecer no Bitcoin. Não fiquem pessimistas aí, né? Eu sei que é um período meio chatinho, mas vai passar. Veja, enxergue isso como uma oportunidade de você acumular, de você começar e foco sempre no longo prazo, tá? Se precisar de ajuda, nossa plataforma tá lá, com toda a nossa estratégia de como que a gente conseguiu, né, fazer toda essa nossa transformação de vida que você pode também fazer da mesma forma. Mais chato que 2022 não tá, por mais que o nível de medo esteja baixo. 2022 foi muito chato. Não, a gente já passou por isso inúmeras vezes, não vai É. ser, não é a primeira e também não será a última. Quantos anos chatos vem pela frente ainda? Pelo menos agora tu não tá querendo vender o carro, ufa. Pelo menos a gente não tem essa discussão nesse momento. Ela pode voltar, hein? Não, o carro não, Carol. Inclusive, nós vamos sair com ele agora, então aqui, A gente ó. pode nem andar de pensar. patinete. De bike. Ai, gente. E Levar os Uber. cachorros, assim, na cestinha na frente da bike, assim, uma bike elétrica. Se Ainda o John gasta umas calorias. Se o John ficasse na cestinha, até podia ser, mas não fica, né? Pensa, gente, um cachorro de 22 quilos, não dá, ele é comprido, ele é grande, ele late para todo mundo, só no carro, não tem como. Não, tem coisas que não dá, entendeu? Tem coisas que é o mínimo do conforto, né? Bom, a gente vai entrar em outro podcast aqui. Tá. Outro podcast. Deixa Deixa pra para próxima. próxima. Gente, Até mais, beijão. pessoal. Beijo. Até mais. Valeu.